Eu sou o pastor Henri, pastor da juventude desta igreja, e é uma alegria estar recebendo os irmãos aqui, juntamente com os nossos líderes aqui, Simone e Cláudio, pastor Lucas também que nos apoia, né? É uma alegria estarmos juntos aqui recebendo vocês na nossa igreja. Sintam-se em casa e à vontade para juntos em família louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. E eu peço que os irmãos agora abram suas Bíblias aí. Nós vamos passear pelos textos bíblicos, fazer alguns passeios pela Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria que o irmão abrisse é no livro de Lucas 23, 34. Deixa a sua Bíblia aberta e quando você vai abrindo, nós vamos fazer aqui uma introdução. Nós vamos trabalhar agora as 7 palavras que Jesus mencionou na cruz. Palavras muito conhecidas, muito fortes, mas que nos dão exemplo de como devemos agir e viver. E a primeira palavra que está aberta é essa que você abriu aí, Lucas 23, 34. A realidade, meus irmãos, é que Jesus, em todo o tempo da sua vida e também no momento da cruz e da morte, ele ensinou e testemunhou e mostrou como nós cristãos, como nós que somos humanos, que somos pequenos, dependentes de Deus, devemos agir e devemos nos comportar. Jesus na cruz mostra para nós o amor que nos alcança e que nos salva, mas mostra também como devemos agir com os nossos inimigos, com os nossos perseguidores e com aqueles que se chegam até nós também carecendo de misericórdia. Nessas palavras da cruz estão expressas verdades universais para o cristão. E eu peço que você então leia essa primeira passagem aí, Lucas 23, 34. Vamos ler. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você pode perceber, meu irmão, que Jesus ele está, você conhece a história, Jesus ele foi preso, foi levado a um julgamento em que não se constatou culpa na acusação que tinha contra ele, de um agitador, de um rebelde, de seja lá o que fosse. Os religiosos se incomodavam com como Jesus praticava a religião que Deus queria, a religião que Deus ensinou. Os religiosos se incomodavam, como Jesus mostrou o amor de Deus. E os religiosos daquele tempo trabalharam para que Jesus fosse morto. Mas tudo isso era plano de Deus, para te alcançar e me alcançar. E dentro do plano de Deus, a primeira palavra que Jesus na cruz menciona é uma palavra de perdão e intercessão. Muitas vezes nós, irmãos, nós aqui jovens, adolescentes, por pouca coisa quebramos às vezes nossos relacionamentos, nossas amizades, quebramos os nossos laços com os nossos irmãos de sangue, o sangue de Cristo, os irmãos da nossa igreja. Nos levantamos contra nossos líderes, não entendemos que o nosso Espírito, que habita em nós, o Espírito Santo, ele nos mostra e nos ensina que devemos orar por aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, e devemos perdoar. Primeiro ensinamento de Jesus, entenda, Jesus aqui está no processo de morte, de tortura física e também espiritual, e ele não se deixou levar por estas coisas, e orou pelos inimigos, e ele disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele considera que essas pessoas são cegas. Essas pessoas que estavam maltratando ele não tinham noção do que estavam fazendo. E Jesus pede para o Senhor não levar em consideração. E você vai ver que essa oração foi repetida por um apóstolo, por um grande homem de Deus, um grande irmão nosso que testemunhou, considerado o primeiro mártir, o nosso conhecido Estevão. Conhece o Estevão? Que quando foi apedrejado, ele também orou pelos inimigos que o estavam matando, e antes de morrer ele orou e disse, Pai, não lhes impute este pecado. Então essa primeira fala de Jesus já quebra totalmente o nosso entendimento, o nosso conceito acerca de como devemos lidar com aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. E nós como irmãos, aqui tem várias igrejas representadas, aqui tem várias localidades, vários bairros representados, mas nós nos somos unidos pelo amor de Jesus, pelo sangue de Jesus. E às vezes
dentro da igreja. Entenda, Jesus aqui orou por inimigos. Jesus orou aqui por pessoas que talvez, muitas dessas que ele orou, talvez nem creram no nome dele e estão condenadas ao inferno. E às vezes nós, com os nossos irmãos de sangue, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, por muito pouco estamos, em vez de orar por eles, estamos afrontando, confrontando, competindo, devolvendo na mesma moeda, pagando o mal que recebemos às vezes com o mal. Jesus não. Jesus orou por aqueles que queriam matá-lo. Segunda palavra de Jesus na cruz, Lucas 23, 43. Agora mais à frente, 43. Vamos identificar. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vocês conhecem essa fala? Foi para quem? Para o ladrão da cruz. O que ele falou para Jesus? Para Jesus dizer isso para ele. Quem pode dizer? Senhor, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro ladrão falou o que para Jesus? O outro: se tu és mesmo filho de Deus, livra a gente daqui, tira a gente daqui. Um ladrão tentou Jesus. Um ladrão falou assim, provocou Jesus: tu não é o filho de Deus, como todos estavam fazendo. E o outro ladrão reconheceu quem era Jesus. Não tinha Bíblia escrita para ler naquela hora, não tinha como chamar um pastor para pedir esclarecimento. E ele, revelado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, e ele chega e fala: mestre, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele clamou por misericórdia. Ele não pediu para ser salvo da morte física. Entenda isso. Ele sabia que Jesus, ali ele entendia que Jesus era o Salvador. Ele compreendeu isso. Ele podia pedir: me tira dessa cruz. Ele aceitou a cruz, porque ele era um ladrão. Ele entendeu que ele era pecador. Ele sabia que a cruz era merecida. Mas ele disse assim: tenha misericórdia de mim quando entrares no teu reino. Se for possível, lembra-te de mim. É quase que isso. E Jesus responde ao pecador quebrantado e arrependido com graça. Responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E essa fala de Jesus é muito interessante, porque muitos vão dizer que Jesus foi ao inferno, Jesus foi ao Hades, e a Bíblia não necessariamente diz que Jesus foi a esses lugares. Não tem nada dizendo isso. A Bíblia diz que Jesus venceu as potestades, os demônios e uma série de autoridades malignas, e tomou a autoridade da morte para si. Mas Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Jesus disse para onde ia. Jesus está dizendo assim: eu vou para o paraíso. Você acertou, você perguntou se tem lugar para você no paraíso? Tem. Quando eu for, eu vou levar você. E disse quando? Hoje mesmo. Hoje mesmo, naquele dia na cruz, Jesus, sabemos que ele morreu, e quando morreu vai ao paraíso. E essa palavra se cumpriu. Se cumpriu porque ele falou. Se ele falou, se cumpriu. E ele deu graça na vida do pecador arrependido. Jesus foi ao paraíso e levou com ele esse pecador arrependido. É interessante que muitas vezes aqui, se eu perguntar para muitos jovens aqui, como foi a sua experiência de conversão, como foi o seu momento de encontro com Deus, muitos vão dizer algo parecido com isso, dentro da sua realidade. Lógico, você não estava na cruz, você estava na igreja provavelmente, ou você estava em outro lugar e você clamou por Jesus, mas muitos vão achar aqui que tiveram uma experiência com Jesus, mas nunca falaram para Jesus isso: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, tem misericórdia de mim. Quando o evangelho é pregado, quando a palavra é pregada, é revelado para você e para mim a natureza de Deus. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para mim e para você? E quando essa glória de Deus brilha para mim e para você através do evangelho, essa luz ilumina tantas coisas que ilumina a tua treva, o teu pecado, a tua imundície.
E a única resposta que você pode dar para Deus quando é iluminado acerca de quem é Deus, porque este ladrão entendeu quem era Jesus. Ele estava sendo iluminado no meio daquelas trevas que ele estava passando ali na cruz. E ele sendo iluminado ali, ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Esta é a reação e a resposta do pecador arrependido. Será que você já teve um momento com Deus em que você clamou dessa maneira? Ou você nunca se entendeu como pecador? Ou você nunca se entendeu como miserável que não merece, mas clamando por misericórdia? Não mereço, mas preciso de misericórdia. Você vai ver, por exemplo, Isaías, quando vê a glória de Deus, quando vê os serafins cantando santo, 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 e aí aquilo tudo é revelado para ele, e de repente Isaías se prostra e declara: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrer, os meus olhos viram a Deus. Quando nós temos a revelação de Deus através da palavra do Evangelho, a resposta que temos que dar é: ai de mim que estou perecendo, Senhor, tem misericórdia, porque a tua palavra revelou que sou pecador. Quantas pessoas passaram por mim e disseram: sou pecador, e eu estou nem aí, tanto faz para mim, mas agora a tua palavra revelou, agora eu vejo o Senhor, e o Senhor ilumina toda a minha podridão. Ai de mim que vou perecendo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando a gente ora e busca o Senhor desta maneira, a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita o coração quebrantado. Ele não rejeita, e Jesus na cruz não rejeitou. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Próxima palavra da cruz, vamos abrir agora João 19, 26 a 27. Quer dizer, a primeira palavra foi uma palavra de perdão e de intercessão. A segunda palavra foi uma palavra de salvação para o pecador arrependido. E a terceira palavra agora é uma palavra de solidariedade. Veja aí, João 19, 26, 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Jesus ainda teve tempo, se é que é possível dizer assim, no meio daquele sofrimento, de se preocupar com a mãe que perde filhos e com a pessoa que precisa de uma mãe e que pode ajudar uma mãe. Jesus teve a preocupação de dizer: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A gente, com tantos afazeres da igreja, da Diamante, das nossos bairros, da nossa igreja, por muito menos a gente não para dar atenção àquele que necessita. Agora, entenda, antes disso Jesus deu uma palavra de salvação para o pecador, porque para isso que ele veio, para salvar. E a igreja também veio para reproduzir a obra de Cristo, para levar a salvação. Mas a igreja que leva a salvação, ela vive, também pratica solidariedade. Solidariedade sem salvação, nós não precisamos ser igreja. A gente fecha as portas, abre uma ONG, que tem um monte aí. Agora, salvação acompanhada de solidariedade, é como Jesus fez. Jesus, que deu a palavra de salvação, também deu uma palavra de solidariedade ao necessitado. Entenda, ajude quem precisa, sim, ajude, mas leve a salvação em primeiro lugar. Mas aquele que leva a salvação não fecha os olhos para a necessidade e ajuda. Jesus, no meio do sofrimento dele, quem poderia ajudá-lo? Quem poderia ter um gesto de solidariedade para com ele? Mas ele teve um gesto de solidariedade para uma mãe e para um jovem. E você também pode. Você também pode. São comportamentos que Jesus mostrou na cruz, que são os piores momentos de um ser humano. E ele mostrou que o padrão dele é mais elevado.
E o nosso padrão, como jovens e adolescentes, como cristãos, adultos aqui também presentes, é sermos mais elevados. Nós não estamos sendo apertados ao extremo como Jesus foi na cruz, e nem seremos tão apertados como Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus foi esmagado, e a Bíblia ainda diz que ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, porque esta situação em que Jesus passou, física e espiritual, me deu e te deu a salvação. Nós não passaremos pelo que Jesus passou, porque ele passou para nós não passarmos, mas nós por muito menos não agimos como Jesus. E Jesus aqui mostrou a pior situação que um ser humano pode passar, e nenhum outro vai passar. E nesta pior das situações, ele agiu e respondeu no padrão excelente do reino de Deus: palavra de perdão, orando pelos inimigos; palavra de salvação ao quebrantado, arrependido; palavra de solidariedade; e a próxima palavra, uma palavra que ele mesmo percebeu o seu sofrimento. Olha que interessante, a palavra de desamparo. Abra aí Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, labatsa, alguma coisa assim que eu não tenho escrito aqui. Ele tem a versão escrita na linguagem que ele mencionou. Isso aqui é um salmo. Ele menciona um salmo, se eu não me engano é Salmo 22. Se algum pastor souber a referência de qual aí, se eu não me engano, ele menciona um salmo, em que também o salmista diz: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Entenda, naquele momento em que ele declara isso, Jesus, ele está totalmente separado de Deus, desamparado por Deus. Aquilo que a gente falou aqui de Isaías, que a Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, aquele momento ali de total desamparo e afastamento de Deus, que era para ser para você isso, mas ele que passou. Ele cita o salmo, é o 22? É isso mesmo, 22, né? Tá certo, é o 22, decorei, gravei. Então, querido, quando Jesus ele menciona isso, ali ele está dizendo assim: quer dizer, não está dizendo, mas ali a gente pode entender: estou sofrendo o máximo que era para cair sobre os ombros do pecador. Estou sofrendo a ira de Deus. Estou sofrendo o inferno preparado para o pecador. Naquele momento, naquele tempo ali, naquelas horas ali na cruz, aquilo ali foi uma eternidade de inferno para ele. E ele declarou naquele momento: Deus meu, por que me desamparaste? É claro que ele sabia por que Deus o desamparou, mas ele clama como que dizendo: estou desamparado. Ele quis deixar registrado e mostrar, e a palavra de Deus também registra a fala dele, de que houve um momento de desamparo, de afastamento, de separação. Isso é fundamental para a nossa fé, para que você não fique mais separado de Deus, para que você não fique mais desamparado, para que você saiba que você pode clamar ao Senhor e Ele responde a tua oração, porque você é filho de Deus, porque você é transformado por causa do sofrimento de Jesus. Uma palavra de desamparo, mas ainda assim na palavra de desamparo ele clamou a quem podia clamar, que era Deus. Sabendo o seu desamparo e aquilo que ele devia passar, ele ainda clama para aquele que só podia dar a solução, que era Deus. Ele nos ensina, no maior momento de desamparo que você possa ter, que você possa passar, a quem clamar: ao Senhor. Deus meu, e chora na presença de Deus mesmo, clame na presença de Deus, diga para Ele: Senhor, eu me sinto desamparado. Só que aí você responde na palavra: eu sei que o Senhor não me desampara, porque o desamparo já aconteceu em Jesus, mas eu me sinto desamparado e eu clamo ao Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Ele nos ensinou a clamar ao Senhor. E o jovem e o adolescente tem clamado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor naquela luta na sua casa, aquela família que briga na sua casa? Você tem clamado ao Senhor?
Estou cumprindo aqui, ó. Tem 14, 15 minutos. É 20, né? Está cronometrando aqui. Tem clamado ao Senhor? Tem? Você precisa clamar ao Senhor. Só Ele pode te dar a resposta e a solução. Próxima palavra da cruz. Uma palavra de angústia. João 19. Volto para João 19, 28 agora. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus, como homem que ele era, 100% Deus, 100% homem, ele declarou na cruz: tenho sede. E o que fizeram com ele? Com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor do Universo. O que fizeram com Jesus? Quando ele clamou e pediu águas, eu tenho sede, na hora da morte. Deram o quê? Uma esponja, molharam, né? E deram vinagre. Que afronta. Olha como o pecado do mundo, o ser humano, chega ao ponto de dar vinagre ao Salvador, quando ele tem sede. Em outra passagem, Jesus vai dizer que tive fome e me deste de comer. Aí depois ele vai dizer que tive sede. Aí ele vai falar de um grupo que deu de comer, deu de beber, e de um grupo que não deu de comer e não deu de beber. Esse grupo não deu de beber. Esse grupo que deu vinagre para Jesus não deu de beber. Quem faz isso com o Salvador realmente merece o inferno. Só que, meu irmão, você faria isso. Nós faríamos isso se não fosse a graça de Jesus para nos transformar como novas criaturas. Se não fôssemos transformados e tivéssemos a oportunidade, na hora da sede do nosso Salvador, nós entregaríamos vinagre para Ele. Esse é o pecado que habita em nós, mas que foi vencido. A próxima palavra da cruz, palavra de vitória. Ainda em João 19, já no versículo 30, ele vai dizer, né? Está consumado. Quando ele diz está consumado, meu irmão, ele diz assim: eu completei, cumpri aquilo que vim fazer. Consegui cumprir o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Separar o povo dele, você, um povo escolhido para ser alcançado, para a graça, para a salvação, para viver de maneira santa e irrepreensível, como dizem Efésios. Está consumado. E quando Jesus declara isso, é motivo de alegria, é motivo de celebrarmos, é motivo de nos alegrarmos, porque Ele cumpriu o plano do Senhor. Quando Ele diz está consumado, você pode dizer, a Bíblia vai dizer em alguns momentos, existem momentos que não parece que Jesus venceu, que não parece que Jesus reina, que não parece que está consumado, mas na verdade a Bíblia diz que está consumado mesmo quando não parece. Está consumado mesmo quando você vê sofrimento no mundo, quando você vê guerras e maldades e gente pecadora aprontando nesse mundo. Mas você pode ter certeza, Jesus disse está consumado. Ele venceu, Ele concluiu. E você pode ter a garantia de que aquilo que Ele fez chegou até você. E você pode se alegrar e agradecer ao Senhor. E a última palavra da cruz. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Aí já em Lucas 23, 46. Pode conferir aí. Lucas 23, 46. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Meu irmão, você pode estar me perguntando assim: por que você veio falar de 7 palavras de Jesus na cruz? Primeiro, as palavras de Jesus na cruz são exemplo para nós. Segundo, as palavras de Jesus na cruz são revelação de quem Ele é para nós. E terceiro, quando Ele revela quem Ele é, Ele escancara quem nós somos, desmascara quem nós somos.
Eu vim aqui para pular e para me alegrar. Eu também. Mas eu também vim aqui para me render na presença do Senhor. Eu te convido, meu irmão, diante destas palavras, a se render na presença do Senhor. Hoje de manhã celebramos a ceia do Senhor aqui de manhã. E é momento de memória e de recordar o que Jesus passou. E para que não fique apenas no momento em que aparentemente é um momento triste porque ele morre, eu vou ler 1 Coríntios 5, 53 a 58 e assim a gente encerra. 1 Coríntios 15, 53 até 58. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Está falando de mim, está falando de você. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o pecador se revestir agora da natureza de Deus. E o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, aqui adolescentes, jovens e adultos líderes, mantenham-se firmes e que nada os abale. E eu acrescento, neste mundo, nos desafios deste mundo, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos ficar de pé. Queria convidar o coro. Vamos orar. E a canção que vamos cantar diz: eu me rendo ao Senhor. E se essa palavra, breve palavra de 21 minutos, foi de encontro ao seu coração e revelou quem é Deus, e revelou quem é você, eu convido você a largar tudo onde estiver, e venha no altar do Senhor, buscar o Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu careço do seu sustento, eu careço do seu cuidado, eu careço da sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Senhor, eu careço de ti. Eu me rendo. Enquanto cantar, você é convidado a vir aqui à frente. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor falou com você. O Senhor falou com você. Precisamos nos render na presença de Deus. Faça essa oração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tamo junto. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Faça essa oração. O sol a me guiar. Tudo pode passar. O amor de Jesus foi revelado na cruz. E no meio do sofrimento e da morte iminente, Sempre há de existir Ele agiu novo amor de maneira excelente, preparado. orando por inimigos, demonstrando graça pelo pecador arrependido, dando palavras A ti eu vou clamar, de solidariedade ao necessitado, pois tudo vem de ti. clamando ao Senhor, porque só Ele poderia solucionar aquilo que Jesus estava passando. Por ti vou caminhar. Eu convido você a vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor está falando com você. É tempo de se entregar, de se render, de se despojar. Desarme-se. Meu amor jamais me deixa. Entregue-se ao Senhor, porque Ele te chamou para uma obra. Sempre há de existir Ele diz: não brinque comigo. preparado pra
rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Os líderes puderem vir aqui orar pelos nossos irmãos. Os pastores, os líderes puderem vir receber os nossos irmãos. Está falando, Jesus, diga para eles, Jesus, eis-me aqui, Senhor, Jesus, diga para eles, Jesus, eis-me aqui, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Clame ao Senhor, tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. O Senhor te chama. Renda-se, Senhor, nessa tarde. Renda-se, Senhor. És tudo que eu preciso. Ele te chama nessa tarde. Ele te chama para cumprir a obra dele. Ele te chama para ser um líder na casa de Deus, aquele que vai levantar o evangelho, aquele que vai levantar a palavra. Ele te chama para dizer não ao mundo, não ao pecado. Tudo que eu preciso, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, diga para eles, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Vamos orar, Pastor Lucas. Vamos orar pelos irmãos. Santo Deus, aqui estão vidas tão preciosas diante do Senhor. Vidas, ó Deus, que o Senhor olhou desde a eternidade, de modo, ó Deus, a amar ao ponto de entregar o seu Filho Jesus, para derramar naquela cruz sangue precioso, sangue maravilhoso, sangue poderoso, sangue resgatador. Ó Deus, por favor, que essa mensagem tão maravilhosa que chegou aos nossos corações nessa tarde, das palavras do Verbo encarnado, na sua obra mais excelente, a obra da cruz do Calvário, possa de fato, ó Deus, transformar profundamente as bases de todos esses jovens adolescentes que aqui estão, em especial, ó Deus, esses que vieram à frente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada experiência, cada história, ó Deus, cada história que há de ser transformada poderosamente pelo Senhor,
a partir da palavra que hoje aqui foi proclamada. Ó Deus, muito obrigado por Cristo Jesus. Ó Deus, se a Diamante existe é por causa de Cristo Jesus. Se as igrejas batistas do Oeste Carioca existem é por causa de Cristo Jesus. Ó Deus, nós não estamos aqui para proclamar o nosso nome, mas estamos aqui para erguer Cristo Jesus, nome sobre todo nome, Rei de toda a terra, Deus maravilhoso, nosso Salvador. Ó Deus, muito obrigado por tamanha graça, graça que salva, graça que restaura, graça que garante um futuro. Ó Deus, por favor, que nenhum jovem aqui e nenhum adolescente aqui se desvie nem para a esquerda nem para a direita, que nenhum, ó Deus, se afaste dos teus caminhos, que todos aqui sejam verdadeiras ovelhas do teu rebanho, porque as ovelhas do teu rebanho, como a tua palavra nos garante, não podem jamais serem arrancadas das tuas mãos. Ó Deus, então, por favor, que a partir desta tarde o Senhor tenha estas vidas agarradas ao Senhor, presas às tuas mãos, de modo que nem Satanás, nem o mundo, nem a carne possam separá-los do Senhor. Ó Deus, nós oramos tudo isso de profunda gratidão. Como é grande o teu amor por nós, ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.